Alô, alô, canal Tricolaço por aqui, de volta com mais um vídeo semanal, nossa resenha da semana, para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, depois do péssimo jogo do sábado, da derrota inexplicável e imperdoável para o Mirassol. A gente volta a abordar um assunto que abordamos recentemente, que é a história do que vem por aí, né? O que o São Paulo deve fazer em termos de competição, porque tá claro que as coisas apertaram no Campeonato Brasileiro. E na semana passada ainda, a gente estava falando aqui, o São Paulo deve escolher uma competição, deve priorizar a Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Brasileiro, deve tentar as três. E eu fui muito claro aqui, eu acho que o São Paulo não tem fôlego para três. Mas enquanto aguentar três, tem que ir a Vera nas três. Pelo menos na fase última da Copa do Brasil. Deixei isso claro no vídeo. Eu dizia, cair para o Náutico seria inaceitável. A gente pode pensar no pós. Não é que você vai entregar o jogo para um time maior, mas assim, daria para jogar com o Náutico, até com um time que não fosse totalmente titular, eu acho. Mas acho que era obrigação passar. E o São Paulo passou. Cair para o Náutico seria mais problemático do que cair, por exemplo, para o Flamengo. O Náutico tem sua grandeza, a gente respeita, tem muito torcedor que acaba vendo o vídeo da gente, às vezes pode não compreender, não estou diminuindo o Náutico tem a sua grandeza adquirida ao longo do tempo, porém, o Náutico hoje é um clube da Série C, se amanhã o São Paulo pegar o Flamengo, que está na Série A, disputando liderança, com títulos enfileirados nos últimos anos, com um elenco caro, evidentemente, se você colocar um do lado do outro, ganhar do Náutico é uma obrigação maior do que ganhar do time do Flamengo. E isso não quer dizer que o São Paulo tenha que entregar para o Flamengo. Só que, se o São Paulo entender que não tem condição de segurar as três competições, e eu acho que cada vez que o São Paulo anda para trás no Campeonato Brasileiro, essa condição diminui. Ao eleger um torneio para, digamos assim, não dar tanta importância ou diminuir o foco, você tem que jogar com um time menos pesado nessa competição. Então, se for a Copa do Brasil contra o Flamengo, muita gente vai dizer tem que ir para cima. E eu pondero, com a tabela do Campeonato Brasileiro, com São Paulo em 13º, a apenas 3 pontos da zona do rebaixamento, tem que ir para cima? Com o Libertadores classificado, podendo esperar um pouco mais, com duelos que vão só lá para o mês de agosto, tem que ir para cima? Porque é o Flamengo? Porque é o Palmeiras? Porque é o Corinthians? Porque vai ter gente, se o São Paulo pegar Palmeiras ou Corinthians, por exemplo, haverá quem diga, não, tem que ir todo mundo, por quê? Eu acho que tem que pensar. Eu acho que tem que pensar. O time do São Paulo inteiro, desenhado, a melhor versão do time do São Paulo que já jogou esse ano, que é aquela versão que tem linha de 4 e um ataque com Lucas Moura, Luciano Caleri e Oscar, deve ter jogado no máximo 3 vezes esse time. Ok, eu acho que você pode pensar em 3 frentes. Pensando neles todos saudáveis, sem contusão e tal. Sem essa turma, não tem condição. É o que a gente viu no jogo do domingo, do sábado. Né? Um time que é capaz de ser dominado dentro de casa pelo Mirassol. Eu já disse aqui, o Beldia tem culpa, tem que fazer o melhor com o que tem, mas a gente sabe que é diferente você ter um time com um nível e ter um time com um nível abaixo, quando você não tem os principais titulares. Então essa discussão tem que ser posta agora. Amanhã o São Paulo vai para o campo na Libertadores da América contra o Tajeres. Já tem polêmica, porque tem quem entenda que o São Paulo tem que ir com todo mundo, porque tem que garantir o primeiro lugar. Tem quem entenda que o São Paulo tem que poupar, porque sábado tem o Bahia, e tem que jogar o melhor que puder contra o Bahia para não sofrer um vexame, porque o placar mais imaginado, creio eu, seja não ganhar do Bahia. Depois São Paulo para, tem data FIFA, e aí tem o jogo do Vasco dia 12. Que o São Paulo passou a ter mais obrigação ainda de ganhar. Então,
em tese, o São Paulo deveria poupar amanhã para enfrentar bem o Bahia e o Vasco. Porém, se o São Paulo poupar amanhã, por isso que tem essa polêmica, discussão na internet. O São Paulo vai ter só o jogo do sábado contra o Bahia e depois descansa. Então há quem diga assim, não é melhor ir com tudo amanhã e sábado? Pode ser. Você tem 3 dias inteiros depois. Talvez um misto. O que eu acho que o São Paulo não pode é ter apego ao fato de ser o primeiro lugar do grupo. Se não conseguir, paciência. Eu acho que o São Paulo... Primeiro, acho que o São Paulo será primeiro lugar. O São Paulo já fez uma campanha para ser primeiro lugar. Eu acho que os outros vacilarão na rodada. E mesmo que o São Paulo não faça o que tem que fazer, será ainda o primeiro lugar do grupo. Isso é um fato para mim. Mas, ok. Tem que pensar que amanhã 1-0 é goleada. Tem que compreender que o time sem estar inteiro é frágil e entender uma vitória. Venha ela como vier. No sábado, eu acho que a gente tem que compreender um bom empate e brigar pela vitória contra o Vasco. Mas acho que, apesar de compreender um bom empate, no sábado o São Paulo deveria vencer o jogo. Muito difícil ganhar do Bahia lá, mas acho que o foco deveria ser na vitória, mesmo com o time muito mexido, porque vai estar sem Oscar, pelo que a gente percebeu, deve continuar sem Luca, sem Ferreira, sem Lucas Moura a gente já sabe que vai continuar. É um time muito mexido. É um time que vai continuar sendo um time misto chamado de titular. Bom, aí parou, volta no segundo semestre. Você tem 3 competições pela frente. O que o São Paulo vai alcançar até o final da parada? Se ganhar os 2 jogos, 18 pontos. Vai subir ali para o G9, né? G10, vai arranhar o G8. A diretoria queria pelo menos um G8, né? Pelo menos dentro do G8. Dá para ficar também. Mas aí você tem que ter a garantia de que vai vencer. Aí quando chegar depois, você vai ter o time completo, com o quarteto. É o quarteto mesmo que tem que jogar? Eu acho que o Zubeldia vai ter que parar de fazer ou de responder essas perguntas. Eu acho que ele tem que ir com o que ele acredita. Apesar de arriscado, as melhores versões que eu vi do São Paulo esse ano são as do quarteto. Questionava-se o poder defensivo desse time com o quarteto. Mas eu acho que o São Paulo já melhorou o seu perfil defensivo nesse período, né? Com a utilização do Cedric ao invés do Igor Vinícius, com 2 zagueiros firmes, com o Enzo no lugar do Wendel, porque o time pensado era com o Wendel. Então realmente era um time mais vulnerável. Aí eu acho que o São Paulo pode pensar em administrar bem o Campeonato Brasileiro. Se conseguir manter o meio da tabela durante um tempo, ok, vai levando. O São Paulo não pode esquecer o seguinte, ele tem que estar na Libertadores. Estar na Libertadores é sempre um norte. Estar na Libertadores só vai ser possível ganhando a Copa do Brasil, ganhando a própria Libertadores ou estando na pior das hipóteses no G6 do Campeonato Brasileiro. Então esse tem que ser o foco. E aí olhar e falar assim, esse time chega no G6 do jeito que está, ou ele vai brigar para não cair? Hoje, jogando o que jogou sábado, com esse elenco que tem, o foco tem que ser brigar para não cair. Puta, cara, é terrível dizer isso, mas tem que ser. E assim, eu continuo achando que o melhor para estar ali e estruturar tudo isso é o próprio Zubeldia. Só que tem que ter um compromisso assim. Não pode ser suspenso mais, cara. Ele faz diferença fora. Para esse time faz. Até o Luciano deu uma indireta para ele ontem. Não, no sábado. Amanhã estaremos lá no Morumbi para ver esse jogo do Tadieres e aí a gente comenta aqui. O outro assunto de hoje é a chegada de Carlo Ancelotti, fez a sua primeira convocação, uma boa entrevista do bom italiano. O Brasil joga nas eliminatórias dia 5 contra o Equador, lá em Guayaquil, e dia 10 na Neoquímica Arena contra o Paraguai. Os convocados do Ancelotti, goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza.
Na defesa, ele convocou o Wesley, o Wanderson, o Alexandro do Flamengo e o Carlos Augusto da Inter de Milão, o Alexandro do Lille, o Danilo, o Léo Ortiz e o Marquinhos. Os meias são o Andrés Pereira, o Andrei, o Bruno Guimarães, o Casemiro, o Ederson e o Gerson. E no ataque, Antony Estevão, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Eu achei uma convocação coerente. Eu vi umas críticas hoje, mas, gente, o Brasil é isso aí. Tem muito melhor que isso. Tem muito melhor que isso? Não tem muito melhor que isso. Isso é o melhor que tem. Isso não é ruim, os jogadores são bons. A minha contestação é ao Danilo, mas eu acho que o Danilo pode compor como zagueiro. Mas eu não gosto da convocação, acho que o Danilo já deveria estar fora do escopo de seleção brasileira, mas a gente sabe que o Ancelotti gosta do Militão que está machucado. No meio, o Brasil não tem um 10 clássico, o 10, entre aspas, do Brasil, Bruno Guimarães, mas nem no Newcastle ele é um 10 clássico, mas esse 10 clássico não existe mais. E esses caras são capazes de produzir o jogo. E o Ancelotti consegue produzir jogo com bons volantes, segundos volantes, jogadores, todos esses nessa categoria aqui. O mais cara de meia que tem aí é o Andrés Pereira, fez uma boa temporada lá no Fulham. O resto é tudo volantão mesmo, né? Casemiro, Ederson, que é um baita no jogador, Gerson, Andrei, todos muito bons. Todos muito bons. E acho que tem a coerência do ataque também, não levar o Neymar. Eu apostava que ele levaria. E apostava que ele levaria não porque ele é burro e nem porque ele teria sido enganado. É porque eu acho que ele conhece o Neymar, óbvio, e ele ia fazer a seguinte conta, de padeiro. O Neymar tá liberado para jogar, então vem. Só que ele fez uma conta melhor. O Neymar tá liberado para jogar, mas ainda não tem ritmo. Então não vem. E ligou pro Neymar para dizer. Teve gente que interpretou essa ligação pro Neymar como subserviência. Eu acho que não. Tem um potencial real da família Neymar encher o saco na seleção. Então, tem certas atitudes políticas que de vez em quando o sujeito tem que tomar. Ligar para o Neymar pode ser meio bobo, mas é você acalmar o cara no canto dele, deixar ele lá. E ao mesmo tempo passar um recado importante. Ó, gosto de você, acho que você tem que estar aqui, mas acho que você só pode estar aqui inteiro. Se ele disser isso e o cara quer jogar, o cara vai dizer, pô, só vou estar lá inteiro. Se eu não me cuidar, eu não vou. E aí o Neymar cuidado, ele pode ter 1 milhão de defeitos, mas o Neymar cuidado é o Neymar. Né? Ainda incomoda. Ainda incomodará. Mas esses jogadores aqui, todos têm qualidade. Todos. E uma parte não, dessa lista que só o Vini joga com ele, né? O Rodrigo tá machucado, tá fora. O Militão, que é o outro jogador do Real Madrid, tá machucado, também não vai estar aqui, né? O Matheus Cunha, muita gente torce o nariz, mas é um bom atacante. Bom, foi o centroavante do Brasil na Olimpíada do Japão, medalha de ouro, com o Jardine. Já vem jogando bem nos times onde atua na Europa. O Wolverhampton não é um time grande, mas ele é um baita de um destaque lá. E o Richarlison, eu entendo a convocação. O Richarlison é o cara que o Ancelotti conhece. E na entrevista ele deixou muito claro, não com essas palavras, mas ele sabe que o Richarlison passou por um processo muito pesado, mas ele deixa muito claro assim, eu conheço o Richarlison, eu sei o que ele pode dar. E quando o cara conhece o jogador, mesmo ele tendo problema, às vezes só de conviver com aquele cara, o cara melhora, cara. E evidentemente, se ele vê que o cara não melhorou, ele vai atrás de opção. Mas se a gente pensar bem, 9 é um problema no Brasil hoje. O Pedro, para mim, é o centroavante do Brasil. E acho que o Ancelotti verá isso em algum momento. E acho que o Yuri Alberto, com o que joga hoje, sempre achei um jogador irregular, mas com o que joga hoje, cabe lá também. Tirando esses dois aí, são esses caras aí, ó. Não tem outro. 9 brasileiro? O 9 do nosso time é argentino. E tá contundido.
O 9 de outros times por aí também, um monte de estrangeiro. Não tem jogador. Mas tem técnico. Esse cara sabe fazer o time jogar. Valeu, gente. Obrigado pela atenção por aí. Até a próxima. Abraço para todo mundo. Até mais.